Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre variáveis e escopo. A gente vai trabalhar o conceito de variáveis, quais são os tipos primitivos da plataforma .NET e também o que seria o escopo de uma variável. Então vamos lá, o que significa esse termo variáveis? O que realmente são as variáveis quando a gente trata de ciência da computação, programação? Então, é comum a gente escutar a seguinte analogia, né? O programa é um grande armário, um guarda-roupa, por assim dizer, e as variáveis são as pequenas gavetas, né? E o que uma gaveta guarda? Ela guarda, no caso de um programa, ela guarda informações. O que seria informações dentro de um programa de computador? Um texto é uma informação, um número é uma informação, um arquivo de imagem é uma informação. Então, todos esses dados que a gente trabalha e que circulam dentro de uma aplicação, elas são armazenadas e são geridas através de variáveis. Aqui eu coloquei alguns termos que as pessoas costumam conceituar as variáveis dessa forma, que é um recurso de leitura e escrita de dados. Quando você associa uma informação a uma variável, você pode, num determinado momento do teu código, modificar essa informação, ou seja, você consegue ler ela, referenciar essa informação em um determinado local do código, e você também pode modificar essa informação, ou seja, seria leitura e escrita. Como eu falei, a gente vai ver que existem vários tipos de variáveis e cada uma, dentro do C#, que é uma linguagem fortemente tipada, né? Tem tipos específicos para cada tipo de dado. Então, cada uma desses tipos de variáveis armazenam um tipo de valor, seja um número. Que número é esse? É um número inteiro? É um número decimal? É um texto? É apenas um caractere? E também as variáveis elas podem ser definidas como um local físico dentro da memória de um computador. Ou seja, quando você cria uma variável, você declara uma variável no seu programa, você pode ter certeza que no computador existe um local ali que está armazenando essa informação justamente, entende? Existe um local físico na memória do seu computador responsável por guardar aquela informação naquele local ali especificamente. Beleza. E quais são os tipos primitivos da plataforma .NET? Como eu falei anteriormente na primeira aula, acredito, certo? O C# ele está abrigado na plataforma .NET. O que significa isso? Toda vez que eu crio um programa em C#, eu estou utilizando uma biblioteca, um framework que é o .NET. Por isso que quando a gente começou a nossa segunda aula, que a gente baixou o Visual Studio e eu mostrei algumas funcionalidades do Visual Studio, a gente criou o programa como um console application, um aplicativo de console, .NET Framework. Significa que quando eu crio um programa pré-configurado em .NET Framework, eu consigo utilizar as bibliotecas do .NET. E a forma como a gente trabalha com C#, criando aplicações de C#, é utilizando a plataforma .NET. Na plataforma .NET, a gente tem alguns conjuntos de variáveis, né? Alguns tipos de variáveis que a gente costuma utilizar. A gente tem o primeiro deles, que é o char. Existem, na verdade, muitos outros, mas eu vou me atentar nesse primeiro momento aos principais. O char seria um caractere apenas. Ou seja, se eu tenho um nome como, por exemplo, vou pegar aqui o meu nome, Tarso. Então, qual é o primeiro caractere? É o T. Então, eu vou ter uma variável que ela vai guardar esse valor, T. Apenas isso. Em segundo lugar, a gente tem string, que a string ela guarda uma sequência de caracteres. Ou seja, se você tem um texto, esse texto é guardado em torno de uma string, uma variável do tipo string. Depois, a gente tem o int, que guarda apenas números inteiros. Por exemplo, se eu tenho um número 1, 2, 3, 5, menos 3, menos 2, então eu consigo guardar esses números dentro de uma variável do tipo int, para números inteiros. Para que serve o float, né? O float é justamente para números decimais. Números decimais um pouco menores, que a gente vai ter depois aqui um outro tipo de variável que é o double, que guarda números decimais que eles têm uma abrangência maior. Então, pessoal, se eu tenho um número decimal que ele não vai ser muito grande, então é melhor eu declarar ele como um float. Mas, por exemplo, o float ele vai do 0 até o 10 elevado a 38, que já é bastante, eu acredito que dá para abranger muitos números aí. Já o double, ele ocupa um pouco mais de espaço, né, de memória no computador, mas ele tem uma abrangência maior de números. Você consegue ter números assim, maiores e com maior detalhamento, mais casas decimais também. E por último, eu tenho um tipo de variável que é um dos mais importantes, que é o bool, né? Que é uma variável booleana. Ela guarda um valor lógico, é a variável lógica, ela guarda apenas verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu tenho a seguinte premissa, 2 maior do que 3. Essa premissa está certa ou errada? Está errada, 2 não é maior que 3. Então, se eu
associar essa premissa, né, essa expressão 2 maior que 3 a uma variável, eu vou retornar um valor falso. Então, a minha variável, ela guarda valor falso. Eu posso, por exemplo, ter uma variável cujo nome seja 2 é maior que 3, dessa forma, e eu posso fazer com que ela receba um valor falso, porque ela não se verifica realmente, né, essa informação. Certo. E, pessoal, o que é escopo, né? É justamente o contexto que delimita a existência de uma variável em um programa. Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente começar a trabalhar, por exemplo, com condicionais, quando a gente começar a entender o que é um namespace, o que é uma classe. Aí isso vai ficar um pouco mais claro, mas no momento dá para dizer o seguinte: o escopo é aquele raio em que eu consigo referenciar, que eu consigo entender que a minha variável existe. Fora daquilo ali ela não vai existir, o programa não entende que essa variável ainda está ali ativa, né? Agora, pessoal, vamos abrir o Visual Studio e eu quero demonstrar isso na prática. Eu vou vir aqui no Visual Studio, vou criar um projeto. Novamente, eu vou utilizar aqui .NET Framework para abrir esse projeto. Eu vou vir aqui em aplicativo do console, né? O seu pode estar em inglês, então vai estar Console Application, .NET Framework. Clicar aqui. E eu vou escolher aqui, novamente, CLGame Software. Class 03, estamos na nossa terceira aula. Beleza? Eu vou associar uma outra pasta aqui, para não acabar não me perdendo. Pessoal, aqui é muito importante você sempre saber onde está indo parar aquele arquivo de código, aquele programa que você está criando, certo? Onde ele está localizado na sua máquina. Então, vou criar aqui. E esse aqui é justamente o local onde você cria esse arquivo. Você define aqui, né, no local ali, no nome da pasta. Certo, eu tenho aqui o meu programa. Tudo que a gente for fazer, a gente vai fazer aqui dentro do método main. E a gente vai trabalhar aqui as variáveis agora. Por exemplo, a primeira variável que a gente viu, que é o char. Essa variável aqui. Importante, pessoal, toda variável tem um tipo e um identificador. Então, isso aqui eu vou anotar porque é realmente muito importante. Toda variável tem um tipo e um identificador. O que seria isso? Por exemplo, eu vou declarar aqui uma variável no topo do meu método main. Eu vou declarar um char e eu vou chamar ele de primeira letra nome, certo? Eu apenas declarei a minha variável. Apenas declarei. Agora, por exemplo, eu vou criar aqui uma string e eu vou chamar aqui de nome, simplesmente. Não é mais a primeira letra do nome, mas é o nome. Pessoal, aqui eu tenho o tipo da variável, eu declarei ela. Quando eu declarei, eu coloquei aqui o tipo e aqui é o identificador, certo? Significa que quando eu for referenciar ela aqui embaixo, por exemplo, eu vou chamar aqui um comando aqui do console que eu consigo visualizar, né, uma variável, eu consigo referenciar ela aqui. Toda vez que eu referenciar ela aqui no meu código, eu vou utilizar o nome. Por que está dando um erro aqui? Porque eu ainda não atribuí um valor a essa variável. Por isso que quando eu visualizar, ele não vai saber exatamente o que exibir na tela. Se eu colocar aqui, por exemplo, M, aí ele para de reclamar. Mas no momento, eu vou simplesmente declarar as variáveis. Isso que a gente está fazendo, a gente está declarando declaração de variáveis. Vou deixar aqui bem claro, declarando variáveis. Então eu declarei aqui uma variável do tipo char, que vai receber o nome de primeira letra nome. Declarei uma variável string, que recebe nome. Eu vou declarar aqui uma variável float, que vai receber o nome de valor, certo? Bem simples. Eu vou declarar uma variável tipo double, valor alto. Vou declarar aqui uma variável tipo bool. E eu vou deixar aqui primeira letra começa M. Eu estou fazendo uma pergunta. Primeira letra começa com M. Então essa vai ser minha variável bool. Aqui, por exemplo, eu já declarei as minhas variáveis. Agora o que eu vou fazer? Eu vou atribuir um valor a essas variáveis. Então eu vou vir aqui, primeira letra nome, e eu vou atribuir um valor. A forma como eu atribuo um valor aqui no C# é justamente utilizando esse sinalzinho de igual. Certo, pessoal? Muito importante isso. Toda vez que eu estiver perguntando se algo é igual a algo, eu vou utilizar esse sinalzinho aqui. Igual, igual. Agora, quando eu estiver atribuindo um valor, eu estou dizendo que a primeira letra nome está recebendo esse valor aqui. T. Que é a primeira letra do meu nome.
toda vez que eu atribuir um valor a um char, eu vou utilizar essa aspas simples. Existe uma diferença aqui entre string e o char. Se eu tentar, por exemplo, colocar 2 aqui, eu já não vou conseguir, porque é apenas um caractere, não se esqueça, apenas um caractere. Se eu tentar passar ela com aspas duplas, também não vou conseguir, ele vai me apontar erro aqui. Então eu vou vir aqui, primeira letra nome vai receber T. Aqui o meu nome, ele vai receber aqui um valor, deixa eu colocar Tasso, que é o meu nome. Vocês podem fazer com o nome de vocês. Aqui um float, eu vou colocar um valor aqui, desculpa, não é float, é valor. Quando você for atribuir, você vai utilizar o identificador da variável, que é o nome dela. Então, o valor vai receber 0.4. Pessoal, às vezes ele pode reclamar aqui, porque ele não está entendendo que esse aqui é um float. Então, para permitir que o IntelliSense, né, que o Visual Studio entenda que eu estou tratando de um float nesse caso, eu vou colocar um F aqui. Fazendo aqui, eu estou explicitamente determinando que esse dado aqui, ele vai ser convertido em um float quando ele vier para cá. Aqui no meu double, que é o valor alto, eu vou colocar um valor mais alto. Eu vou colocar esse valor aqui, 0.45. É um valor mais alto. Aqui eu vou colocar valor alto, dessa forma. E aqui no meu bool, eu vou fazer uma pergunta. Primeira letra começa com M, certo? A primeira letra do meu nome começa com M? Não, a primeira letra do meu nome começa com T. Então aqui, meu primeira letra nome começa M, é uma pergunta, eu vou colocar ela como falso. Porque não começa com M, começa com T. Então, pessoal, o bool ele recebe justamente um valor lógico, que é falso ou verdadeiro. Beleza? Aqui no final, o que eu fiz aqui? Eu declarei essas variáveis aqui em cima. E aqui embaixo, o que eu fiz foi atribuir valor às variáveis. Eu declarei aqui e aqui eu atribuí o valor. Atribuí valor a cada uma delas. Agora voltando aqui. O que seria o escopo do meu código, né? O escopo das minhas variáveis. Por exemplo, se eu vier aqui trazer um pouco mais para cá, vocês vão perceber que as minhas variáveis elas estão sendo definidas aqui na classe Program e a classe está no namespace que se chama CL Game Software Coelho class 03. Esse aqui é o namespace, né? O namespace ele abriga a classe e a classe abriga o método. Esse aqui é o método principal, né? O main, que é o entry point da minha aplicação, é onde começa o meu código, onde começa o meu programa. Mas, por exemplo, se eu criar um outro método aqui, um outro método estático também, static void de calcular. Criei um outro método, eu já não consigo referenciar, eu não consigo, por exemplo, dizer que a primeira letra nome, vou até copiar e colar aqui, primeira letra nome ele vai receber, não, ele não vai permitir, por quê? Porque o escopo dessa variável ela termina aqui, entendeu? Por exemplo, se eu declarar aqui um if, mais para frente a gente vai entender para que significa essa estrutura if aqui, mas, por exemplo, vou colocar aqui if primeira letra nome, se eu declarar uma variável aqui dentro, por exemplo, eu vou declarar um bool nome Tasso, certo? Recebe true. Eu não consigo depois utilizar essa variável aqui fora, certo? Eu não consigo procurar aqui nome Tasso e associar ela a um outro valor. Por quê? Porque a minha variável ela está condicionada, ela está limitada a esse if aqui, ao escopo desse if. Como é que eu resolveria esse problema? Eu instanciaria minha variável aqui, eu declararia minha variável aqui em cima, atribuiria aqui dentro e aqui fora eu já conseguiria utilizar, porque eu ainda estou dentro do escopo do método main. Então aqui eu já consigo utilizar. Se eu comentar aqui, não. Beleza, pessoal? Agora a gente entendeu para que serve aqui, o que significa escopo, a gente entendeu como é que declara e como é que atribui valor a algumas variáveis. Certo, agora a gente vai ver alguns conceitos que também são importantes. Por exemplo, declaração e atribuição a gente já viu. Agora eu vou falar de nulo e valor padrão. O que seria isso? Por exemplo, eu tenho aqui, qual é o valor nulo, por exemplo, do meu int, né? Eu vou pegar uma variável, pegar um int aqui, aquele int pi, estou com preguiça de pensar no nome,
e eu vou receber um default de int. O que seria o default de int? Eu vou permitir que a gente visualize isso aqui agora. Vou colocar aqui um comandozinho aqui de saída. Vou apagar tudo que estava aqui em cima. Apagar isso aqui também. O que seria o default de int? Vou colocar um console.readKey aqui. Vamos lá, deixa eu rodar isso aqui. Quando eu rodo isso, vocês vão perceber que o default de int é 0. Ou seja, toda vez que eu crio uma variável do tipo int, por padrão, o valor dela vai ser 0. Estamos chegando ao fim de mais uma aula e dessa vez temos um desafio prático. Ou seja, vocês vão realmente escrever um código. E o que vocês vão fazer exatamente? Utilizando o Visual Studio, crie uma aplicação console.NET Framework e, no escopo da classe Program, declare uma variável para cada um dos 6 tipos estudados. Nesse mesmo código, atribua um valor a cada uma dessas variáveis e, no final, execute a aplicação com F5. Por que eu coloquei aqui para vocês executarem a aplicação? Pois quando vocês executam a aplicação, vocês vão ser capazes de verificar se teve algum erro no programa. Ok, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a tua presença e a gente se vê na próxima aula.